Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje recebendo o professor Carlos Cruz. E você que quiser participar com a gente dos programas, anote o e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Se quiser aparecer no nosso site, por favor, www.tvjustiça.jus.br. E se perdeu algum programa, se quiser rever esse mesmo programa, nós estamos disponíveis também no YouTube. O endereço é www.youtube.com/Saber Direito Debate. Voltamos então a conversar com o professor Carlos. Só nem sempre foi da área jurídica, né? Passou durante um bom tempo aí caminhando à margem disso. No início da década de 80, devido a pouca procura pelo direito, eu caí no lado da computação, das ciências exatas. O que foi muito importante para mim, porque isso me deu, na verdade, uma base matemática muito boa. E me propiciou o conhecimento de várias técnicas de raciocínio, né, que eu utilizo até hoje nas minhas aulas de direito. Coisas que eu ensinava, que eu usava como técnica de memorização, de raciocínio, de compreensão lá na ciência da computação, como linguagem de programação, fluxo de dados para análise de sistemas e tudo mais, eu utilizo até hoje, só que de forma diferente, adequada ao mundo jurídico. E acaba sendo um grande diferencial das minhas aulas de prática forense, porque o que é, na verdade, redigir uma peça processual? É ter um raciocínio lógico com princípio, meio e fim, onde cada caixinha é, na verdade, um pré-requisito para a próxima. Então, é uma sequência de atos, tem uma sequência lógica. Isso tem a ver com programação de computadores, coisa que eu fui aprender na década de 80 que utilizo até hoje. E o direito chegou como? O direito chegou de uma forma muito interessante. O mundo dá muitas voltas. Não foi o tio lá do início da nossa história, aos 4 anos? Aquele tio, ele tinha um escritório de advocacia na década de 80 muito bom em Belo Horizonte. Ele tentou me persuadir de todas as formas para que eu fizesse direito. E eu não fiz direito naquela época. Somente no início da década de 90, quando eu fui gerenciar um projeto de informatização do Tribunal de Justiça, é que eu, na verdade, tive um contato com o direito. E aí, eu tive que aprender processo civil meio que na marra, para, na verdade, saber a sequência de atos no processo, na prestação da tutela judicial, para a informatização do Tribunal de Justiça. Resultado, apanhei gosto pelo direito. Então, o Tio Afonso já tinha morrido, eu nem pude presentear o Tio Afonso com o meu título de bacharel em Direito. Mas foi o sonho que estava adormecido que, de repente, aflorou. Mas foi a melhor coisa do mundo, William. Por quê? Fazer direito, o curso de Direito, ele demanda uma certa bagagem. Fazer Direito aos 18 anos não é fácil. Você não tem noção do que seja um título de crédito, o que é um contrato de compra e venda, o que é, na verdade, um cheque. Você não sabe o que é, de repente, uma citação, uma penhora, uma separação. A pessoa não tem noção, às vezes, dos direitos que são contemplados aos cidadãos. E fica difícil até de assistir às aulas, de compreender as aulas. Agora, quando você vai fazer direito depois dos 30, você tem condições de absorver muito mais. E foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha muita bagagem, já tinha militado na área financeira, feito sistemas para a área de engenharia, para a área de orçamento, contabilidade, custo, controle de estoque, gestão hospitalar, tudo. Já tinha mexido com isso tudo. Aí fui fazer direito. Sentar no banco da faculdade junto com os meninos de 18? Olha, causou um choque, uma estranheza, né? Eu tive o privilégio de ter 8 colegas na minha turma de Direito que já eram formados em outras áreas. Tinha lá contabilista, economista, engenheiro. Tínhamos um professor da PUC que era formado em Ciências Contábeis, Economia e Administração, que era uma pessoa extremamente experiente. Então, nós tínhamos colegas das mais variadas áreas. Resultado, o curso de Direito ficou como se fosse uma pós-graduação para nós. E ficou muito interessante. Então, a gente tinha grupo de estudos, onde a gente sentava para discutir, debater, mas a grande dificuldade era o processo. E eu tinha uma certa facilidade, modéstia à parte, para o processo, porque eu tinha uma visão de exatas. E isso me deu uma bagagem, me deu realmente uma alavanca, funcionou como uma alavanca no meu processo de aprendizado. Agora, é impressionante como é que, às vezes, as crises, as coisas mais difíceis, mudam a vida da gente. Quando eu estava no 9º período, eu fui fazer uma disciplina chamada Prática Forense Trabalhista,
onde o professor chegava com um caso concreto e dizia, faça a peça correspondente. E nós todos, colegas, ficávamos assim, e agora? A gente não sabia o que fazer. Às vezes até o aluno sabia o direito material, o direito processual, mas não sabia aplicar o caso concreto. Porque aquele caso concreto nada mais é do que uma redação de um caso que supostamente aconteceu com o advogado, com um cliente chegou narrando para ele aquela quantidade de coisas. E aí a gente tinha que fazer uma petição inicial naqueles moldes. A gente não sabia fazer. Da mesma forma, às vezes chegava uma inicial, né, para você contestar. Como fazer a contestação? Também não sabia. Da mesma forma, chegava uma sentença para você recorrer. E aí, nesse curso de prática forense, eu falei assim, olha, esse negócio está tudo errado. Eu vou descobrir, vou desenvolver uma técnica para ensinar a fazer peça. E fui estudando. Um belo dia, deu aquele estalo. Eureka! Me lembrei das aulas de quando eu tinha 9, 10 anos, que eu pegava os colegas e fazia o para casa com eles lado a lado. Falava, faz assim, agora você faz. Aí eu fazia um pedacinho. Resultado, eu aprendi a peticionar, na dura, no método antigo, me tornei professor de prática forense da faculdade, fui lecionar em cursinho, fui desenvolvendo, aprimorando essa técnica. Hoje eu costumo dizer o seguinte, olha, se o aluno tiver noções de direito material e processual e souber português, eu consigo, em 30 dias, ensiná-lo a fazer qualquer peça processual. Qualquer peça processual. Desde que ele tenha noções do direito material e processual, não precisa saber muito não, basta ter noções. Agora, tem que saber português, porque sem português não se faz nada no direito. E usando daquelas técnicas de raciocínio lógico que eu usava para a programação e análise de sistemas, e da técnica que eu usava quando criança para ensinar os meus coleguinhas a fazer para casa, eu consigo em 30 dias colocar qualquer estudante de direito fazendo petição inicial, contestação, recurso, ou seja, qualquer peça processual. Essa lógica para o senhor é tão simples assim, é fácil de se passar para frente? Depois que a gente aprende é fácil. Né? Da mesma forma que andar de bicicleta, até que andar de bicicleta a gente rala os cotovelos, os joelhos, não é assim? Da mesma forma, dirigir. Dirigir, para nós que já somos motoristas antigos, é fácil. Agora, no início é difícil. Por isso é que eu pego o aluno do zero. Se ele não tiver feito estágio em algum escritório de advocacia, melhor ainda, porque ele não tem vício. Ele chega para mim sem vício. Aí eu começo recordando o direito material com ele e mostrando para ele um caso concreto. Por exemplo, você foi procurado por José da Silva, que diz ter trabalhado para a empresa Alfa do dia 16 de março de 2007 e foi dispensado imotivadamente no dia 30 de abril de 2010. Mas até o momento não recebeu qualquer verba rescisória. Esse cliente te procura falando assim, doutor, o que o senhor pode fazer por mim? Você fala, olha, temos que ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho para pleitear essas verbas rescisórias. Então, em cima desses dados que foram narrados, que eu chamo de fatos juridicamente relevantes, e sabendo que houve uma dispensa imotivada, e sabendo quais são as verbas rescisórias, eu ensino a esse aluno como dirigir uma petição, uma petição inicial, fazer uma petição inicial endereçada para um certo juiz, qualificando as partes, narrando esses fatos juridicamente relevantes e, ao final, possibilitando a ele concluir que deve o juiz condenar a empresa ré a pagar o autor o quê? Essa verba, aquela outra. É um raciocínio lógico, eu vou mostrando para ele que, ao final, ele não decora nada. Ele compreende. Mas como é que estão chegando esses alunos para o senhor? Ele estava falando dessa coisa de ter que conhecer o mínimo de português, né? Quer dizer, se espera-se que uma pessoa, ao final de um curso de graduação, saiba português. Olha, esse é um problema muito sério. Por quê? Hoje eu tenho visto alunos que chegam para nós na faculdade ou no cursinho depois do 5 de um curso de Direito, que eles chegam sem qualquer base. Mas a base deles não é somente, a falta de base deles não é só jurídica, não. É também de português, é de raciocínio lógico, é de conhecimento geral. Então isso é muito triste. Muita gente culpa as faculdades, principalmente as privadas, pelos baixos índices de aprovação nos exames da OAB e dos concursos públicos. Todo mundo malha as faculdades, coloca a culpa nas faculdades.
Eu, como professor universitário, professor de cursinho e advogado, militante, eu posso falar com toda tranquilidade. O problema não é só das faculdades. O nosso problema está no ensino fundamental. O nosso aluno de 5ª, 6ª série, 8ª série, que termina o 2º grau, ele não sabe escrever. Então, nós temos que investir no ensino fundamental. E isso é para ontem. Se nós não resolvemos o problema do ensino fundamental no Brasil, não tem jeito. Segundo problema é a faculdade. Muitas faculdades realmente não dão base. Por quê? Com a pulverização do ensino superior, o que acontece? Qualquer um consegue entrar na faculdade hoje. Hoje não tem mais aquele negócio de 40 candidatos por vaga para fazer um curso de Direito. Qualquer um que queira fazer um curso de Direito vai conseguir. Por exemplo, eu tenho uma faxineira que começou no meu cursinho como faxineira, que depois foi virar chefe de cantina, foi mexer com atendimento, foi galgando os vários postos dentro da empresa. Ela, um belo dia, virou para mim e falou assim: doutor Carlos, eu queria fazer uma faculdade, eu terminei o meu supletivo agora, eu estou querendo fazer faculdade. Eu falei: olha, o que você quer na vida? Ah, eu quero um dia passar num concurso público. Eu falei: então, bom, vamos fazer um curso de Direito. Mas será que eu dou conta? Eu falei: olha, vamos tentar? Não custa tentar. Isso não lhe incomoda a procura por cursos de Direito por pessoas que não querem exercer a profissão para dar base para um concurso? O curso de Direito, ele é um curso que abre muito o leque de opções profissionais para quem o faz. Quem faz Direito pode ser juiz, pode ser promotor, pode ser defensor público, pode ser procurador, pode ser advogado, pode ser analista de tribunais, pode ser delegado de polícia e tantos outros cargos que exigem o título de bacharel em Direito. Agora, nenhum outro curso, sem querer menosprezar nenhum outro, longe isso do meu feitio, dá tanta base para a preparação de um concurso público. Por quê? Os nossos gestores, eles ainda não perceberam que, às vezes, a gente tem que exigir um pouco mais de base para a gestão pública. Você pode pegar aí, qualquer edital exige conhecimento de direito constitucional, administrativo e várias outras disciplinas jurídicas. E a pessoa, às vezes, nem vai mexer na área afeita ao direito, mas está lá no edital. Direito constitucional administrativo faz parte do programa para se passar no concurso público, não é assim? Voltamos para a sua faxineira. A minha faxineira. Passou no vestibular. Ela passou no vestibular. Passou no vestibular. A sorte é que a gente havia, na verdade, estimulado para que ela estudasse um pouquinho mais de quê? De português. Mas, hoje, qualquer um que quiser fazer um curso de Direito, desde que ele esteja disposto a pagar, ele vai conseguir, em qualquer rincão do Brasil. Isso o senhor acha que é fundamental que continue existindo o exame de ordem? Eu sou um defensor ferrenho do exame de ordem. Eu acho que o exame de ordem, ele é um mecanismo de controle da qualidade do serviço prestado pelo advogado. Eu, como advogado, não é procurar reserva de mercado, longe disso, nada disso. É fazer valer o que está na Constituição. Para mim, o exame de ordem deveria ser estendido a todas as demais profissões, para o médico, para o engenheiro, para o contador, para o economista e todas as demais profissões. Olha, o que eu vejo de advogado que não sabe redigir é impressionante. Por exemplo, há poucos meses eu estava na Justiça do Trabalho fazendo uma audiência. Terminei a audiência, um colega advogado com mais de 30 anos de profissão virou para mim e falou assim: doutor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: pois não, doutor. Eu fiquei sabendo que o senhor é um bom professor, eu queria uma ajuda do senhor, ver se o senhor podia me dar umas aulas particulares, porque eu tenho vergonha de ir para o seu cursinho, mas eu queria umas aulas particulares de como fazer recurso, porque o senhor sabe, o senhor já me viu aqui na Justiça do Trabalho, eu milito aqui há 30 anos, e até hoje eu não aprendi a fazer recurso. A bem da verdade, eu fiz uns 5 recursos só na minha vida. Ou seja, é um advogado que só sabe atender o cliente, fazer petição inicial, fazer audiência e fazer acordo. Ele não consegue, na verdade, usar da boa técnica do recurso, ele não tem a boa técnica para fazer uma sustentação oral. Eu te pergunto, será que ele não está gerando prejuízo para os seus clientes? Será que milhares de trabalhadores não foram prejudicados por um mau serviço prestado por esse advogado? Então, hoje eu tenho a convicção plena, não tenho dúvida disso. O exame de ordem é essencial. Está certo que, na verdade, às vezes o exame vem
de forma desproporcional, vem com um grau de dificuldade acima do razoável, exigindo do recém-formado um conhecimento que, às vezes, só o advogado com 3, 4, 5, 8, 10 anos de experiência teria condições de resolver. E mais, provas muito longas. Por exemplo, no último exame de ordem, a prova de direito de trabalho, ela veio enorme. Conseguir fazer aquela prova em 5 horas, ora, tem que ser muito bom para escrever manualmente, porque senão não conseguiria acabar. Professor, nós estamos encerrando esse bloco. No próximo, eu vou querer que o senhor fale, então, dessa maneira que o senhor desenvolveu para facilitar a vida dos estudantes de Direito. Voltamos em um minuto aqui no Saber Direito Debate.